É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que agora é líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fortaleza 2-1 e o Everton salvou ali no finalzinho, conseguiu defender um pênalti. E nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ajudar o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdo do Verdão aqui para você. E coloca aí se você gostou também, né, dessa partida do Palmeiras. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. De volta com linha de passe, acabou agora há pouco lá em Fortaleza, vitória do Palmeiras por 2-1, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E claro, a gente até conversava agora há pouco em off, né, Calçade? Aqueles corneteiros que estavam pedindo fora Abel, como será que estão agora? Boa noite, Calçade. Para a abertura é interessante destacar o tamanho dessa vitória contra o Fortaleza, que é ainda um grande time e que acho que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quando a gente começa a ver aí os melhores momentos, os gols, né? O gol do Facundo Torres ali depois do cruzamento do Rios, antes de dar boa noite também para o Gustavo Zupac e para o professor Celso, queria lembrar que dos 5 primeiros jogos, aliás, nessas 5 rodadas, 5 jogos do Palmeiras, ele venceu 3 fora de casa. A gente esqueceu de citar o jogo do Sport, que teve polêmica, tal, aquele pênalti no Veiga, mas o Palmeiras ganhou do Sport, do Internacional e do Fortaleza fora. Ganhou do Corinthians em casa e empatou o primeiro jogo com o Botafogo, também na sua casa. Boa noite, Gustavo Zupac. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Você abriu, né, o bloco anterior, né, antes do intervalo, falando em 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Pode somar mais as 2 da Libertadores, contra o Cristal fora, contra o Cerro em casa. São 6 vitórias seguidas. Pode somar o empate do Botafogo e o empate na final do Paulista. São 8 jogos de invencibilidade. Aí teve a derrota na ida para o Corinthians no Paulistão. É a última derrota, então? É a última derrota e antes disso foi perder lá atrás. Nos últimos 19 jogos, só essa derrota para o Corinthians no jogo da ida do Campeonato Paulista. Isso que o Abel não serve para ou não servia para alguns. Dentro desse pacote, assim, acho que a primeira metade dessa série invicta com um desempenho ainda irregular, né? O time jogando menos, ele tentando encontrar a melhor formação, tentando tornar o time mais coletivo, mesmo tendo o Estevão pela direita e o time quase todo inclinado para lá. Mas os últimos jogos mostram, além do desempenho, além da manutenção de um resultado muito forte, um desempenho sólido, se não sempre brilhante, como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, no primeiro tempo contra o Internacional, né? O segundo tempo dos jogos um pouco menos hoje, mas um desempenho muito consistente e muito sólido. Eu acho que essa é a marca. O Palmeiras começa forte o Campeonato Brasileiro com alguma característica que esse time do Abel já teve com outros elencos, e é isso que me chama a atenção. E os amigos falavam, você também citava, né, Abel, sobre o Abel, o teu xará, não servir mais. Também sumiu a turma que falava que a diretoria do Palmeiras era inoperante, porque o elenco não era bom, a diretoria não trabalhava. A diretoria, que na janela do ano passado, das 2 últimas janelas, na do meio do ano, trouxe Felipe Anderson, Maurício e Giai, 3 jogadores agora importantes, e nesse ano trouxe Paulinho, que vai ser importante, Facundo está sendo importante, Emiliano Martínez está sendo importante, o Mikael está sendo titular, o Evangelista é um cara que vai jogar, o Vitor Roque hoje ficou no banco, é importante. Maurício está no banco. O Fux, que também está no banco, boa parte desses reforços. Ainda tem mais de 10 nomes. E ainda tem o Veiga para recuperar. São 11, dos quais pelo menos 8 deles o Palmeiras comprou. O elenco começou a ser reformulado na temporada passada e continua a ser reformulado na atual temporada. Se é inoperante quem contrata 11 jogadores, dos quais pelo menos 9 estão jogando em 2 janelas, eu queria saber quem é operante. Professor Celso Zelt, boa noite, professor. Boa noite, Abel, boa noite, companheiros, todas e todas que nos assistem. E você ainda não deu o preço, que era uma outra cobrança do torcedor, e agora não tem mais cobrança sobre isso, né? Eu diria que aquele Palmeiras voltou reconstruído. O Abel, não é nem um problema de nomes, é um problema de setores. O ataque do Palmeiras, por exemplo, foi totalmente reconstruído quando você compara com os times do Abel de outros tempos. É um time que está funcionando, por exemplo, seu Rafael Veiga, ninguém mais lembra que o Veiga não tá jogando, e com jogadores, é aquele tempo de maturação do trabalho do Abel, né? Isso já havia acontecido em outros tempos, com outros criticados de outras eras. Lembra do Zé Rafael? Quanta corneta em cima do Zé Rafael, para ficar só em um nome que o Abel
conseguiu ali com tempo e maturação de trabalho. A gente fala muito dessa questão de cirandas de técnicos, eu até brinco com o Abel, que eu digo que trabalho que não mostra resultado tem que mudar. É como uma obra em construção. Com o Abel isso não acontece. O Palmeiras voltou não só nos resultados, mas voltou na consistência. É certo, eu concordo, não é a mesma consistência em todos os jogos, como não é a de ninguém. Tivemos ontem o caso do Flamengo, que vinha de um jogo maravilhoso contra o Juventude e não consegue repetir contra o Vasco. Outro dia também perdeu na Libertadores, por exemplo, o Flamengo. E Tropeçar, todo mundo tropeça. Não, o calendário que a gente sempre fala, isso é normal, mas mesmo essa oscilação do Palmeiras nunca é abaixo do nível aceitável. Hoje eu acho que foi um nível bastante aceitável. E alguns indícios da força que o Palmeiras mostrava em outros tempos, aquele gol no final do primeiro tempo, de um primeiro tempo que não foi de grandes chances, mas o Palmeiras foi superior. O próprio susto no fim desse segundo tempo, com o pênalti defendido pelo o Everton, não é por acaso. Essas coisas não são por acaso, né? O jeito que o Abel também consegue reagir a atitudes do técnico adversário. Hoje o Vojvoda, quando ele troca o Davi Luiz para colocar o Lucero, essa alteração já diz tudo o que vai acontecer, né? Ele passa a ter 2 homens lá, o Abel responde imediatamente com um zagueiro a mais, aliás, ele já ia responder. Então está lembrando o Palmeiras consistente de outros tempos, só que com outros atores. Dá-se o luxo, por exemplo, de ter entrado hoje sem o nosso Tigrinho. Isso poderia dar algum barulho se tivesse Entrou depois, errado, né? Aquela turma que a gente falou aí, ia começar a falar, tantos milhões para ficar no banco. O Abel, mais uma vez, mostra um trabalho muito consistente e agora a capacidade de reconstrução, né? Isso é muito importante. Essas vitórias fora de casa, vitórias de peso contra adversários de peso, é um início de campeonato, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas até aqui é um início de campeonato incontestável. Acho que na teoria, se todo mundo render o que é capaz de render, a tendência é que sobre pro Facundo, mas é muito difícil que todo mundo renda exatamente o que pode render numa temporada maluca como essa. Tem muito jogo, né? Tanto jogo, exatamente. Então, assim, vai ser útil, cara. De qualquer maneira, é importante para o jogador, para ele ganhar confiança também, ele ser decisivo, fazer 10 gols. milhões de dólares, não foi um investimento barato, não. O Facundo. Ele era mais desconhecido do público brasileiro, mas o Palmeiras botou 60 milhões de reais, 50 e tantos milhões de reais para contratar. Isso não é problema, gente, isso é solução. Hoje em dia, na linha do que o Calçade falou, futebol se joga com 16. Você tem 5 substituições para fazer. Veja a situação em que o Palmeiras se encontra com opções e, por exemplo, a situação do Vasco, cujo jogo parece que demora muito mais do que os 90, porque não há opções. Quando a gente fala de estar bem ou não, e também não precisa ser nesse tal time ideal, que é outra fissura brasileira, né? O time ideal. O cara pode entrar no decorrer do jogo e ser importante para aquela vitória. Ele pode, a partir de entrando no decorrer do jogo, ganhar vaga no time para o jogo seguinte, dependendo da característica do adversário. Então o Palmeiras está muito bem servido, não só de nomes, como de nomes que fazem muitas funções. Eu, sendo técnico do Palmeiras, dormiria tranquilísimo. E acho que tem outra coisa, né? A questão da busca do time ideal, de fato, é um mote, uma discussão normal aqui no futebol brasileiro, e o Abel até falou, não vai ter essa coisa do time ideal. Obviamente, assim, se você está só no Campeonato Brasileiro, pode ser que aquele time considerado o time ideal jogue o tempo todo, né? Os mesmos 11 e tal, aquela coisa de jogar sempre com a mesma formação. Mas a partir do momento em que você tem tantas competições e o Palmeiras está em várias competições e a tendência é que avance nestas competições, não seria normal ver o Palmeiras eliminado muito cedo, ele também vai... Ele podia até pensar, poxa, para o jogo hoje contra o Fortaleza eu gostaria de ter o Paulinho ali do lado esquerdo. Mas não, eu prefiro... Claro que no caso do Paulinho tem uma questão física, mas eu estou dando um exemplo. Mas ele fala, mas não, eu prefiro... Se eu tenho que escolher entre ter o Paulinho contra o Fortaleza ou contra o Bolívar, ou contra o Fortaleza ou contra o Bahia, eu vou escolher contra o Bahia, em casa e tudo mais, entendeu? Então ele vai muitas vezes definir o time do jogo anterior baseado naquilo que ele considera o ideal para o jogo posterior, porque no fim das contas ele tem que fazer... Esse papo que muito técnico usa às vezes de, não, eu só olho para o próximo jogo...
Não pode ser assim. Não faz sentido. Isso é só na assim. coletiva. É só na coletiva. Só na coletiva. Talvez alguns, Porque de fato, se ele tiver um clássico no final de semana, ele vai falar assim, um Flamengo e Vasco. Não, só tô olhando aqui para quarta-feira. Isso vale Não, mais claro sobre o quanto os técnicos estão atualizados dos detalhes dos times, assim. Dos adversários, o Abel vai estudar de fato o Bolívar a partir de hoje à noite. Até ontem ele estava pensando no jogo de hoje. Mas é claro que a planificação do trabalho em relação à carga dos jogadores, ela é olhando para frente e é por isso que o Palmeiras tem toda a infraestrutura. Vitor Roque no banco hoje pode ter sido em função do Bolívar. Possivelmente. Tá? Tranquilamente. Você vai jogar num lugar em que... Uma soma entre o desgaste do Beira-Rio e o que espera pela... E 3.000 e quase 4.000 metros de altitude. 3.600 de La Paz. E aí eles levam em consideração, porque é bom elogiar também toda a estrutura que o Palmeiras tem do ponto de vista ali fisiológico, de preparação dos jogadores, quer dizer, o saber, de repente, qual jogador rende mais em determinadas condições, qual rende menos em determinadas condições. Eu acho que o jogo do Bolívar, ele tem que ser montado levando muito isso em consideração, e o Palmeiras já tem padrões, né, para analisar como os jogadores reagem na altitude em que eles vão atuar no meio de semana. Então, saber, não, pera lá, esse aqui sente demais, eu vou usar ele contra o Fortaleza. O Flamengo não vai levar o De La Cruz. De La Cruz e Alan, porque já sabem a bola cantada. Eles divulgaram isso. No caso do Palmeiras, talvez você não vai ver o clube divulgando, mas sim... Isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Palmeiras mostrando a sua força e cada vez mais o entrosamento está melhor. Isso traz muita alegria para a torcida, né? Que tinha muita gente já contestando aí a permanência do Abel e também já reclamando com a diretoria por causa de algumas contratações. Claro que ainda tem jogador que tem que dar resposta em campo, né? Como o Vitor Roque, que dessa vez acabou ficando em reserva, e teve melhora também, né, do próprio Felipe Anderson, que estava muito questionado, mas já está começando a mostrar um bom futebol, né? E outros jogadores aí, né, que também acaba que estava abaixo e agora já está começando a melhorar, e isso traz mais tranquilidade para a torcida, né? Então, gostaria de saber a sua opinião, o que você achou desse Palmeiras, se ainda falta alguma coisa, né? Quase que acabou terminando no empate, o Everton conseguiu salvar ali o time do Palmeiras, mas o Campeonato Brasileiro é isso, né? Ainda mais jogo fora de casa, vai ser sempre um jogo muito difícil, e o Palmeiras conseguindo esses 3 pontos, com certeza são 3 pontos muito importantes, porque vencer no Campeonato Brasileiro fora de casa é sempre uma dificuldade muito grande, e o Palmeiras, que tá um time que está se desenvolvendo a cada partida, isso é muito importante conseguir já no início, né? Porque creio que no final o Palmeiras vai estar muito forte em questão da união da equipe, né? O entrosamento vai estar bem legal. Então, o que você achou? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!